Agora, amados irmãos, vamos ficar de pé e aclamar o Santo Evangelho. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Nós vamos tomar a palavra de Deus no Evangelho de hoje. São Mateus capítulo 13, versículo do 44 ao 46. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Pedro Rondinelli, faço parte da Renovação Carismática Católica há um bom tempo. Sou casado, moro aqui na comunidade São Sebastião, já há mais de 15 anos. E trago assim um testemunho do quanto Deus operou na minha vida através de um grupo de oração da Renovação Carismática. Na minha casa, na casa dos meus pais, que Deus o tenha, pai e mãe, né, a estar com Deus. Mas nós somos uma família de 9 filhos, 6 homens, 3 mulheres. Eu queria que o seu Neto conheceu meu pai, Jurandir, né? E uma família muito grande, né? E meu pai tinha um problema com o alcoolismo. Ele passava um bom tempo sem beber, mas quando bebia, aí, como diz, né, no popular, ligava direto. E a família muito grande, né? E o único meio de sobrevivência era tirado lá da terra, né? Que a gente nasceu, se criou ali no Baixio dos Lopes. Nesse tempo era zona rural, hoje urbanizou. Mas era um terreno, meu avô João Basto, que meu pai, ele logo quando casou com minha mãe, foi tomado conta desse terreno ali. E hoje loteou, virou lá uma rua, Rua Manuel da Silva Bastos. É o nome do meu bisavô. E nesse terreno era onde meu pai tirava a sobrevivência da família. Ou seja, na seca, ele trabalhava com a oleria de tijolo, esse tijolo comum. E também na predeira, tirava a pedra. Ou seja, as casas, naquele tempo, não se trabalhava com essas vigas de ferro, né, na base. Era só a pedra batida na marreta, jogava a areia e já começava a construir. E no inverno ele colocava roça no terreno. E no buraco, quando foi cavado, onde ela era a oleria, hoje a Capela São Luís é mesmo de frente lá, hoje tem casa, mas era ali a oleria, ficou um buraco muito grande. E ali é onde ele plantava arroz, porque encharcava d'água.
E assim ia sobrevivendo. Enquanto ele não estava na bebedeira, né, ele conseguia colocar o pão de cada dia através, né, desse meio de sobrevivência. Mas quando ele começava a beber, então tudo se desandava. Certo? Tinha 2 carroças de burro na época, 2 arados. E cansou dele sair, né, vendia aí uma boa quantidade de tijolos e saía para a rua. E mãe ficava na expectativa dele trazer as compras, né? Um monte de menino. E aí quando passava o tempo, passava e recebia aquele dinheiro, chegava a notícia: olha, Jurandir está lá na bodega de fulano de tal, um bolo de dinheiro, lá está pagando todo mundo. E aí a mãe já ficava naquela angústia, né? Porque sabia que não ia vir nada, né? E cansou dele chegar dentro de uma carroça, uma perna enganchada na rede da burra, e ele cair dentro da burra, a burra preta morena, né? Mas se é a burra preta morena? Era. É o burro esperto, né? Cansou de já ir, levava ele direto para casa. Chegava lá na porteira. Não, ela já sabia o caminho. E assim foi, nessa batalha, né, para criar a família. E desses 9 filhos, né, os irmãos foram crescendo. Eu sou do penúltimo, né, postado mais novo. Quando eu comecei a beber também, né, vivendo nesse contexto, eu tinha um problema que eu ficava doido. Doido. Os outros bebiam e tudo tranquilo, mas eu, né, ficava louco. A bebida virava a cabeça. E aí cansou dos irmãos ter que amarrar. Amarrava mesmo, era uma... os irmãos... Nessa hora, né, eles estavam bons e eu estava bêbado louco, aí eles amarravam. Mas eles bebiam também, só que eles bebiam, né, como diz hoje, socialmente, né? Mas eu, quando bebia, eu ficava louco, fora de si. E aí tinha que amarrar. E amarrava ali na época, né, mais de 20 anos atrás. E aí meus pais eram católicos de tradição, não tinha aquela caminhada para a igreja, mas era católico, né? O que tinha lá na comunidade na época era muito... Primeiro a renovação do coração de Jesus. Minha mãe sempre fazia a renovação do coração de Jesus e fazia aquela festa, né? A renovação do coração de Jesus lá em casa era uma festa. Matava boi, matava galinha e o povo chegava cedo para jantar. E tinha aquela festa, né? E o fogo daqueles fogos de flecha. Aquele bacurau. Tinha que ter. Então era uma alegria. Era a parte religiosa que tinha ali na comunidade. Depois, com muito tempo, foi que chegou a caminhada com Mãe Rainha. Mas era, né, a renovação do coração de Jesus. Era o que tinha na comunidade por um bom tempo. E aí, né, nessa certa situação que bebia, que ficava louco, quando bebia, colocado na cabeça dos meus pais que era um espírito, né? Não, ele tem um espírito, ele tem um encosto e tem que tirar. Aí foram com aquela conversa e disse: como é que faz? Aí tem que fazer aí uma oferenda, um trabalho para tirar. E aí a minha mãe é aflita, e a gente sabe que a mãe, quando está aflita, qualquer solução que diz que vai resolver a situação do filho, a mãe abraça, né? E mãe diz: se é para fazer o bem, se é para tirar, então o que é que precisa? Então, precisa disso, precisa daquilo, a mãe foi dizendo. E aí subiu para a mata, para a predeira, né? Que lá ainda tem um terreno. É um terreno de pai, tem os donos de terreno lá que tem uma predeira que é só pedra que sobe para cima, né? E nessa mata foi feita essa oferenda. Não foi um rezador, foi uma pessoa, um espírito, né, que trabalha com macumbaria, né? Macumbaria. Aí disse que resolvia. Aí foi feito esse trabalho, a gente foi, eu tive que ir também, né, rapazinho novo.
foi o irmão meu mais velho também. Foi lá, a pessoa baixou o espírito, fez tudo lá o rebuliço e disse, né, foi oferecido lá galinha preta, pipoca, champanhe, foi o mesmo de coisa, né? Ele disse, agora está resolvido, foi feita a oferenda, esse espírito que cheio de louco quando ele bebe, vai deixar ele em paz. Pronto. Aí, e eu saí de lá todo feliz, achando que agora eu vou beber mesmo, que eu tô... Eu tava bebendo no copo, agora eu vou beber no litro, né? Porque se com essa situação eu bebia muito, agora livre dessa situação é que eu vou aproveitar. É. Aí comecei, foi do primeiro pó, louco de novo, nada que o espírito saiu nem nada. Gastou o que praticamente não tinha, não se resolveu nada. E como meus pais naquele tempo, tem muitas pessoas católicas que também estão nessa situação, né, de não confiar em Deus, porque nós devemos adquirir essa fé, né? Não precisamos ir recorrer a outro Deus, ou melhor, deuses, né, com D maiúsculo, D minúsculo, se nós temos Deus, nós temos um Deus vivo que é por nós. E aí, nada que resolveu. Foi aí quando houve um retiro lá no Liceu, 3 dias de retiro com adoração ao Santíssimo, promovido pela Renovação Carismática Católica. Na época estava na coordenação da doutora Tereza. Estava nesses 3 dias, né? Pronto. E ali eu fui para aquele retiro. E naquele retiro, a partir dali, né, houve um momento muito forte lá no auditório, com o Santíssimo exposto, e um momento de cura. E houve muitas visualizações. E uma pessoa visualizou, disse, olha, aqui tem uma pessoa que subiu a uma mata para fazer um trabalho, né, de tirar isso e tirar aquilo. Mas quem está curando ele é Jesus. E aí foi. E essa pessoa está aqui. Se quisesse pronunciar, venha pronunciar. E eu senti que era eu. Aí fui lá para frente, subi e disse, essa pessoa sou eu. E Deus está lhe curando a partir dessa revelação. E foi a partir dali que não só questão de não ficar louco quando bebia, mas até a bebida, pela graça de Deus, Deus me deu a graça de deixar e não querer mais. Então já tem aí muitos anos, mais de uma década, que eu não coloco álcool em minha boca. E foi nas coisas de Deus, né? Na oração, através da renovação carismática, dos grupos de oração, que Deus fez essa obra na minha vida, mas que precisou eu continuar caminhando, ou seja, a partir dali eu me engajei num grupo de oração. E a mãe já conheceu você? Conheceu. E seu pai? Também. Lava bebendo depois de você? Meu pai deixou porque teve que ficar internado, por conta já que estava com problema no fígado já, e ele parou. Ou seja, ele também chegou a ser liberto da bebida. Minha mãe me viu também, né, há um bom tempo, não só me viu, como ela também se engajou no grupo de oração. Depois ela passou a coordenar lá a capela São Luís Gonzaga por um bom tempo, né, de São Luís Gonzaga. Aquela capela lá que foi um tio da gente que doou o terreno e a família toda abraçou a causa da construção, né, da capela São Luís Gonzaga. E minha mãe, ela esteve à frente por muitos anos, né, naquela capela. E se engajou, e a gente foi vendo que é só em Deus, né? Só em Deus, não é nos deuses que o mundo apresenta, mas nesse Deus único e verdadeiro que nós temos, né? Qual nós estamos na presença dele, ele está aqui, é ele que cura, é ele que salva e é ele que liberta. Então por isso a minha vida é
é entregue a essa missão. É por isso que o combustível que me leva é em saber que se Deus ele me libertou dessa situação, não foi para eu ficar parado. Jesus ajuda outras pessoas. Esse tesouro, com certeza. Foi verdade. E Jesus disse, daqueles 10 leprosos, todos foram curados, só voltou um para agradecer. E a forma de gratidão a Deus é continuar, testemunhando com a vida e através dos dons que Ele derrama na minha vida e na vida de cada um de nós, da gente continuar levando essa graça, essa palavra. A semana preencheu agora, Graças a Deus. Segunda-feira, a gente está no grupo Muquenes Gabriel. Terça-feira, na intercessão do núcleo de Gênio Papeiro e a formação. Quarta-feira aqui, São Bento. Quinta-feira, grupo de oração de Gênio Papeiro, São Miguel. Sexta-feira, no Tamanduá. Sábado, grupo de oração de São Sebastião. E domingo a missa. E aí, para ir preenchendo. Então, meus irmãos, como diz aqui a palavra de hoje, o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo e cheio de alegria vai vendo tudo o que tem para comprar aquele campo. Ou seja, isso foi acontecendo dentro de mim silenciosamente. Eu estava sentindo, mas eu não sabia me expressar, porque isso vem depois, A gente começa nas coisas de Deus e a gente tem medo até de falar. A gente sente que algo está acontecendo, Deus está trabalhando no silêncio, o reino de Deus está sendo construído dentro de nós, mas naquele momento a gente não sabe se expressar. Quantas vezes eu fui para uma reunião e Deus colocava algo no meu coração, e acelerava, mas eu, sendo neófito, recém-chegado, eu tinha medo de falar. Mas eu sabia que algo estava acontecendo. É como esse reino de Deus. E a gente esconde novamente, é como a gente vai escondendo. Mas que a gente vai olhando aquilo que a gente tinha, que a gente achava como valioso, as bijuterias que a gente tinha guardado do mundo, a gente vai ver que aquilo não tem nenhum valor. E a gente vai vender tudo para comprar aquele campo onde tem aquele tesouro que até então a gente não sabia que tinha um tesouro. Então, que maravilha, que tesouro tem aqui na igreja, mas que tem pessoas que passam para lá e para cá e não reconhecem que ali tem esse tesouro. E falando mais claramente, quantas vezes eu passava para lá e para cá, na igreja, ali na matriz, caminho, não conhecia. Tesouro que é a Santa Missa, eu não ia. E meus irmãos, quando eu descobri esse tesouro, aí eu comecei a deixar. Deixei o caminho da bebedeira para estar mais nas coisas de Deus, as farras, as festas, as coisas erradas, que o mundo vai proporcionando e é normal para o mundo. É anormal para o mundo, nós. E você entra na igreja e você começa a se dedicar, você se torna um anormal. Porque o normal é viver uma fé light, uma fé que não precisa disso tudo, uma fé que não precisa desse exagero. O que é que vocês vão fazer ali? Já rezaram e ainda vão sair de uma casa para outra. Esse povo do São Bento está rezando demais. Que exagero é esse? E tem uns que vai dizer, que vai criticar. E outros que dizem assim, tem fé em Deus. Na igreja. Agora eu estou na igreja, estou indo rezar lá nas casas agora, que eu acho que é isso agora. Entendeu? Então vai ter sempre aqueles que vão dizer alguma coisa que pode nos desanimar. Pode nos desanimar.
Quando a gente está um pouco fragilizado, essas coisas vai ver e nos desanima. Mas vai ter uns que vão se alegrar, que vão dizer que bênção, né? Uma igreja viva, uma igreja que se movimenta, uma igreja que é em saída, né? Como diz o documento Aparecido, uma igreja em saída, uma igreja empoeirada, porque a igreja que sai em missão, que vai na casa do outro. Então é isso que a igreja nos pede, que nós sejamos missionários. Tem um momento da gente estar na igreja, quando estamos na Santa Missa, que o Padre ide em paz, o Senhor os acompanha. Esse ide não é para a gente dormir, não. Esse ide é para a missão. Esse ide é um envio que a igreja nos envia para a missão. E quando a gente descobre esse tesouro, meus irmãos, você quer partilhar esse tesouro. A gente quer levar Jesus aos corações. A gente quer levar esse Deus que cura, que salva e que liberta a tantas pessoas necessitadas. Quantas pessoas que tiraram a sua vida porque lhe faltou talvez uma pessoa ousada que fosse levar a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, tem que ser ousado. Eu digo que tem que ser ousado, sabe por quê? Porque uma pessoa estava em oração em sua casa e às 3 horas da madrugada lhe veio uma voz de espírito no coração: saia na sua rua e dê 3 gritos fortes. Agora, às 3 horas da madrugada. Saia na sua rua e dê 3 gritos fortes: Jesus te ama! Jesus te ama! E aquela pessoa, meu Deus, isso vem de ti mesmo? E aquela coisa forte. Saia na sua rua e vá, ande lá na porta do quarto e volte e dê 3 gritos alto: Jesus te ama. E aquela pessoa resistindo, e aquela coisa mais forte, o coração bater mais forte. E a pessoa disse: eu vou. Aí saiu, aí foi. Aí deu um grito, deu outro, e deu outro grito voltando. Às 3 horas da madrugada, quando deu o primeiro grito, o cara já estava com a corda na cumeira da linha, já estava subindo para estar no pescoço quando escutou o primeiro grito: Jesus te ama! E ele ouviu da casa dele. Aí não ligou, aí quando ia botando no pescoço, saiu outro grito: Jesus te ama! Aí ficou aqui, ouviu e ficou aqui: Jesus me ama. Jesus me ama. Aí, quando ainda estava pensando em pular, aí o terceiro grito: Jesus te ama! Aí entrou no coração daquela pessoa: Jesus me ama. Aí virou a corda. Então, nós devemos ser ousados. Devemos ser ousados. São coisas meio... E obedecer. Nós somos tidos por louco, né? O povo da renovação é tido por doido, porque tem certas coisas que... né? Então uma cançãozinha que diz assim: o povo diz que os carismáticos são barulhentos, mas são de Deus. Porque tem certas coisas que... Outra vez Ironi estava, quem conhece Ironi, pregando, né? Todo enquanto ele ia pregar, ele proclamava curas. Aí ele foi pregar numa diocese. Aquele Ironi, Espudar. Aí chegou na diocese, o padre foi e disse: olha, Ironi, eu sei que você tem um dom de cura, mas o bispo aqui já sabia que você vinha para aqui e proibiu que você viesse proclamar cura aqui. Ele não aceita. Tá bom, vou obedecer. Aí começou o encontro, né, muita gente, e Deus suscitando para ele proclamar, né? Estava cura de fulano, Beltrano, e disse que o bispo foi, sentou lá na ponta de trás para ver se ele ia falar em cura. Aí foi, ele disse, ele resistindo, aí veio lá uma cura, um senhor assim, ele disse, aí ele não segurou não. Deus está curando uma pessoa assim, é do sexo masculino, ele está com um tumor assim, e Deus está curando. É um câncer e Deus está curando. Aí o bicho se levantou de lá,
Ficava batendo, aí lá vem o bispo. Aí disse, é agora. Aí o bispo pegou aqui o microfone, aí quase chorando, disse, essa pessoa sou eu. Quando ele falou assim, tem que ir dentro, ele estava com tumor mesmo. Atendo no médico. Foi fazer o exame, estava curado. Então veja. Nem queria. Papa Francisco, antes de ser Papa, né, ele é argentino, lá em Buenos Aires, é a localidade dele. E ele tinha um olhar também meio atravessado com a renovação carismática. Ele dizia que era como que uma escola de samba, né? Porque era uma escola de samba, era muito animado naquele louvor que tem. Até louvor que é mais animado. Tem deles que tem bateria, tem instrumento, tem teclado, né? Os grupos aí por fora nas igrejas e tudo mais. E ele foi convidado, ainda como cardeal, era ser bispo lá, para participar do encontro. Ele foi por força da obrigação. E lá ele caiu por terra do pensamento que ele tinha em relação à renovação. É tanto que no já Papa ele vem dizer que é uma corrente de graça. Ora, de escola de samba para corrente de graça, olha como uma corrente de graça. Aí ele se tornou o assistente espiritual da renovação carismática. A renovação, né, de Caris, né, o Caris, e ele disse que a renovação não é só um movimento, ela é uma corrente de graça que aonde ela passa dentro da igreja, ela vai atingindo. Ou seja, ela não é só um movimento aqui, ela é uma corrente de graça que entra na igreja e passa na pastoral, passa nos outros movimentos, no apostolado e vai tocando. E cada um, às vezes, vai com o seu jeito carismático inserido numa pastoral, no outro e outro movimento e vai levando essa corrente de graça. Ou seja, se a gente for pesquisar na internet e ver, pode colocar as falas dos papas em relação à renovação, você vai ver todos os papas dizendo que é uma bênção, que é uma corrente de graça para a igreja. Outra vez um pregador estava pregando aqui em Barbalha, pregador de Barbalha, e o ambão que tinha lá, não sei se era na capela, era na igreja, era aquele zambão reto, né? Não era esse zambão que nada, tem um zambão que é reto. Aqueles primeiros zambão que tinha na igreja de São Francisco, né? Na capela, Candeira Capela, um zambão reto. E esse homem estava pregando e deu lá uma loucura nele no espírito e ele subiu no ambão. Subiu no ambão, eu digo, vai. E estava em cima do ambão pregando. Medita. É um varapauzão. E pregando, aí nisso ele estava pregando, aí passou, viu uma mulher na rua, passando na rua, quando ela olhou assim na igreja, que viu aquele cabo em cima, um cabrão, em cima do abão, ela entrou assim na ponta da porta, olhou assim, ela vinha drogada, cheia da droga, da química aí. Olhou assim e disse, esse aí tá mais doido do que eu. Aí foi na casa dela, que era perto, tomou um banho, trocou de roupa e voltou para a igreja. A partir disso, que ela se admirou daquele cara estar mais louco do que ela. Ficou ali, foi tocada. A partir daquele dia, aquela mulher nunca mais usou droga. Se engajou na igreja. Então, são certas coisas que Jesus ele até disse na palavra. Ele diz assim, cuidado no pecado contra o Espírito Santo. Porque os fariseus, quando eles começaram a enciumar de Jesus, que Jesus realizava curas, que Jesus realizava prodígios, que Jesus usava os dons em benefício do povo, eles começaram a enciumar. Mas que era que eles iam dizer contra algo como está aqui um aleijado e Jesus levanta e anda. Aí o povo tudo ficava admirado. O que era que eles podiam dizer contra uma cura dessa na frente de todo mundo? Aí ele disse, o que é que nós vamos dizer? Se nós for contra, o povo vai ficar contra nós. Aí eles pensam, vamos dizer que é pelo espírito de Satanás.
Vamos dizer que é pelo Espírito de Deus, não é pela força de Deus. Aí eles acharam que isso ia... Aí disse, ó, ele está expulsando o demônio pela força do demônio. Ele está curando pela força do demônio. Aí Jesus olhou e disse, meus filhos, todo reino dividido contra si não pode subsistir. Satanás não luta contra ele. Conheça que é a mão de Deus que chegou no meio de vocês, mas ele não queria aceitar. Aí Jesus foi e disse, olha, todo pecado contra mim será perdoado. Agora, quem atribuir uma obra que eu faço pelo Espírito ao demônio, esse pecado não terá perdão. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado e muita cautela. Por mais que nos pareçam absurdas essas coisas, vamos tomar cuidado antes de levantar um julgamento. Porque, meus irmãos, mais do que o que eu estou falando aqui para vocês, ou seja, mais do que minhas palavras, tem que ter força o quê? O nosso testemunho. A obra, ou seja, o trabalho, a conversão, a mudança de vida. Formação. E se é uma coisa que tem acontecido no meio do povo carismático, é pessoas que têm sido impactadas com a graça de Deus. Pessoa que era alcoólatra, pessoa que era dependente de químico, pessoa que vivia na prostituição. O padre, se eu não me engano, não sei se era padre Emiliano Tardif, eu sei que tinha que era um padre que ele tinha um dom de cura. E ele foi pregar um encontro e tinha uma irmã, foi uma família, né? Foi pai, filho, esposa, e tinha uma irmã que eles era como desprezada dentro de casa porque ela vivia uma vida errada. Era tida como uma meretriz. Ela tinha um namoro, um homem casado, saía nisso, naquilo, e a família foi isolando ela no canto. Aí ia ter esse encontro e ela desejou ir. Eles, não é para você não. Não é para você. Então eles colocaram ela no canto de parede, podendo se alegrar que ela queria ir, né, para esse encontro, e não permitiram ela ir. Porque, para eles, ela não podia estar ali, porque ela vivia uma vida errada. E esse encontro era num local muito grande, e tinha uma parede assim, e entrando noutra casa do vizinho, dava para ouvir, por causa do som da pregação. Ela não pôde ir, então ela saiu de casa, arrodeou, pediu entrada lá no muro do vizinho, o vizinho deixou ela e ficou na parede, escutando a pregação. E o pregador estava pregando lá e tudo, e o Espírito Santo foi e suscitou. Que tinha uma pessoa atrás do muro, escutando, que queria muito estar ali, mas a família não permitiu ela ir. E aí ele começou a falar no som. Tem uma jovem que está aqui perto, por trás desse muro, nessa direção, que está ouvindo, Jesus está tocando no coração dela, ela está chorando agora. Ela queria muito estar aqui, os pais não deixaram vir, porque disse que ela tinha uma vida errada, e Jesus está curando ela agora. Aí eles se tocaram. Correndo para lá, ela não estava, foram lá no muro, ela estava chorando lá, e também eles choraram, se abraçaram, levaram para o encontro. É a cura de toda a família. Então esse é o poder de Deus, né? Essa é uma ação do Espírito Santo. Então, diante desses fatos, como se pode contestar? Se pode contestar. Até que como dizia um padre, dizia assim, aquele tronco pode ser rude, mas ele tem mel. Ele tem mel. Pode parecer, mas tem mel. É de Deus. É a graça de Deus. É a obra de Deus. E outra coisa também, que eu até falei uma vez, com o Padre Arnaldo. Oi, Padre Arnaldo? Não, Padre Leone. Padre Leone. Não, o Padre Arnaldo disse assim, Padre Arnaldo, a gente vê muitas vezes as pastorais, né, como João, inclinado no peito do Senhor. E nós muitas vezes, em renovação, a gente queria nem que fosse o pé para inclinar, né? Porque eu disse a ele, a gente se sente um pouco meio que escanteado. E ele disse, não, eu sinto falta de vocês também, e tal, e tal, e tal. Aí eu disse a Padre Leone, eu disse, Padre Leone, é muito bom na noite,
no mês do catequista, naquela missa à à noite que o padre começa a enaltecer o catequista. Hoje, o dia do catequista. Catequista é isso, catequista é aquilo, catequista. Muito bem, é muito bom. Mas existem outros catequistas que não são lembrados. Gente, eu não fiz primeira catequese. Eu não fiz primeira Eucaristia, eu não fiz catequese. Crisma já vim fazer já grandão. Então, quem foi meu catequista? Foi um grupo de oração. Então, quem é o catequista daquele bebarrão que chega no grupo? Aquele que vem lá no lamaçal do pecado, de tantas experiências negativas que vem, que é acolhido no grupo de oração. Quem é o catequista dessa pessoa? Essa pessoa que muitas vezes não teve nenhuma família que ensinou, porque a família também não ia para a igreja. Foi o coordenador do grupo de oração, foi aquele grupo de oração. Então aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, em tantas realidades, que foram acolhidas num grupo de oração, e a partir do grupo de oração elas começaram a descobrir esse tesouro, porque até então, antes do grupo de oração, eu não sabia o valor de uma missa. Hoje eu sei o valor de uma missa. Hoje eu sei o tesouro que é a Eucaristia. Então foi meu catequista, o coordenador do grupo de oração, o grupo de oração à renovação. Então tem esses que estão também catequizando e levando esse Jesus vivo de tal forma que transforma as vidas, que essas vidas são impactadas, que são transformadas. Gente. Meu Deus, não é somente prédica, não é somente falácia, é testemunho de vida. E foi através do grupo de oração da renovação carismática que aconteceu a mudança. Eu poderia estar preso hoje, poderia estar morto, é isso? Mas Deus, através desse meio que eu me encontrei, minha entrada na Igreja Católica foi através de um grupo de oração da renovação carismática. Ele me salvou, e não só me salvou, quando a gente pode dizer que está salvo dessas situações, na qual eu não estou no meio, a embriaguez, das situações de perigo que a gente foge, a gente não vai mais para o meio. Então Deus me salvou, não para eu ficar em casa, acomodado, mas para que eu vá levar essa graça salvífica, essa graça que transforma a experiência de Pentecostes, que transforma a vida a outras pessoas. Por isso nós estamos aqui. O Espírito Santo nos deixa paz, mas não nos deixa em paz, acomodado. Eu não posso estar em paz, acomodado, enquanto que diz a canção do Padre Zezinho, o mundo passando fome de Deus. É preciso evangelizar. É preciso anunciar Jesus. Se Deus te deu capacidade de falar para 3 pessoas, fala para 3. Se Deus te deu capacidade de falar para 4, fala para 4, para 5. Da forma que Deus te confiou, que Deus te deu dom, que Deus te capacitou, evangeliza. Se você pode sair uma horinha da sua casa para ir falar de Jesus para a sua vizinha, para a sua comadre, para a sua amiga, saia e o faça. Mas antes, Pedrinho, o mundo fosse saciado da fome de Deus, e essa fome física, você vamos dizer, supera. Você comendo uma vez por dia, ainda dá para. Agora, a fome de Deus, meu filho, anoitecer e amanhecer, com aquela fome de Deus, sem ter quem fale para você sem ter quem queira lhe ouvir para você falar, é uma coisa que incomoda demais. E o mundo passando fome de Deus, a decisão é sua, a decisão é sua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo, quem sabe a letra? Sei não.
O trigo já cresceu, cresceu, ninguém colheu, e o povo passando fome de Deus, a decisão é sua. Eu sei que aqui, todos vocês têm uma vida sossegada e tranquila. Mas quando a gente ia para as festas, ou até mesmo uma visita na casa da comadre, do compadre, que a conversa estava boa, ou muitas vezes quando a pessoa vem contar uma novidade, eita comadre, eu tenho uma novidade para te contar, sabe, fulano de tal acaba senta, aí o arroz queima, o feijão queima. E a gente não tem tempo. Mas quando a gente vem para as coisas de Deus, muitas vezes a gente fica, não digo nós já estamos bem santos, né? Mas às vezes a gente fica com aquela inquietude em nós, olha no relógio, coça a cabeça, e tem aquilo outro. E como Maria de Betânia, devemos entender essa palavra. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Foi Jesus que disse. Então ele disse que tudo seria tirado. Às vezes aquela preocupação do teu trabalho será tirado. Às vezes aquela preocupação do teu esposo que pode reclamar que vai chegar tarde, esse esposo vai ser tirado. Às vezes o filho, tudo vai ser tirado, nada é nosso. A nossa vida também vai ser tirada. Agora Jesus disse, tudo será tirado. Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. Então essa hora, esse minuto, esse momento que nós dedicamos a Deus, tenha certeza, não vai ser tirado. Deus não mente. Deus não mente, gente. Deus não mente. Se a gente se esforça, se a gente se lança, se a gente faz tudo no mundo para adquirir o pão de cada dia, como o Senhor falou, que é o pão perecível, que nós não devemos fazer pelo pão eterno. Ah, mas eu rezo em casa para eu ter o pão eterno. Ficar em casa parado. Ele mandou a gente rezar em casa, mas não quer dizer que tem que ficar em casa. Rezar em casa porque todos nós temos nossa oração pessoal. A tua oração pessoal não é comunitária. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai vai ver o que tu ora em segredo. Mas ele nos mandou caminhar como comunidade. Como comunidade. Você sabe o que é a igreja? E é evangelizar. Você sabe o que é igreja, quando Jesus fala na palavra igreja? Quando Jesus fala igreja, Jesus não está se referindo, ao espaço físico, não. Jesus está se referindo ao povo reunido. Aqui está a igreja, ó. A igreja. A igreja de Cristo reunida, uma Assembleia de Deus. Ele está aqui, certo? Mas ele quis um espaço físico, sim. Disse a Salomão, aqui eu ouvirei a oração de vocês. Que no caso, aqui a capela de São Bento. É por excelência um lugar de oração onde o povo vai se reunir. Mas aonde quer que nós nos reunamos em nome do Senhor, nós somos uma Assembleia viva, a Igreja de Cristo, que também está aqui em oração. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Até a caixa quis pensar que eu ia me calar hoje. Hoje a igreja de São Bento não conseguiria abrir para rezar. Hoje tua caixa de som não funcionou, mas por isso nós desistimos. Não. De maneira alguma. O menino pega essa caixa lá. Esse foi rezado do lado de fora da capela, desse da misericórdia. Nós rezamos sem som. Pois é, meu menino pegou essa caixa esse dia, passou de todinho botando forró e a bicha não tocou e tocou bem. Para rezar ela quis, mas nós rezamos sem ela, né? Então vamos direcionar nossas mãos sobre Dona Maria. Você daí de seu lugar em direção. Pode ficar sentada, Dona Maria. Fica sentada. Vamos pedir a bênção de Deus, na saúde do corpo, na alma. Que o Espírito Santo venha fortalecer ela. Derrame sua graça sobre ela, sobre a sua família.
Oriala variala bandiriala suriala kandala varieriala lavandara lavandiriala lavandiriala Shiriala variala kandara lavarieriala bandiri. Que a Virgem Maria envolva Dona Maria, seu Nelson, toda a sua família com seu manto sagrado, protegendo de todo mal, de todos os dados inflamados do maligno. Que Jesus dê força a ela no seu corpo para caminhar, para fazer suas lutas, para rezar, para estar na presença do Senhor. Que Nossa Senhora, Mãe das Dores, esteja sempre ao seu lado intercedendo por ela, principalmente nos momentos difíceis. Que a força e a graça do Espírito Santo venha sempre sobre a sua vida, assim como veio sobre Maria no momento mais doloroso, quando ela estava diante da cruz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bento, padroeiro dessa comunidade, da Mãe de Fátima, da Mãe Aparecida, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor, irmão, seja a nossa força, que vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E quarta-feira, se Deus quiser, na capela, né? Crescer na vida, nem pra ser pobre, nem viver na dor. Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará. Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Não diga nunca que Deus é culpado, quando na vida o sofrimento vem. Vamos lutar que o sofrimento passa, Jesus Cristo sofreu também. Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará. Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Muito bem, dona despedida.